Se vocês perceberam na aba da comunidade aqui do canal, vocês vão ver que eu recentemente, esta semana, ampliei a minha estante, permitindo acomodar a coleção Tex Gold, que eu adquiri recentemente no Encontex de setembro, e dando uma leve folgada no meu espaço. Eu disse uma leve folgada. Quando eu mandei fazer mais uma estante e o espaço não se resolveu tão otimistamente como eu pensava, imaginava, eu comecei a refletir qual é o limite de uma coleção. Vamos conversar então sobre isso. Olá pessoal, eu sou o Eros, você está no canal Colecionismo Tex e neste vídeo nós vamos falar sobre limites da coleção. Quais são os limites? Isso não é tão fácil e é um tanto polêmico. Polêmico porque, primeiro, existem várias formas de colecionismo. Algumas exigem métodos diferentes dos outros. E outro porque sempre quando falamos em limites, nós adentramos o campo do transtorno obsessivo compulsivo de acumulação. Então, nós vamos tentar bater estes pontos para vermos e fazermos uma reflexão de como está a nossa conduta dentro do colecionismo com relação aos limites, pelo menos os limites aceitáveis para as nossas propostas. Se você é colecionador somente de Tex, como eu, você já tem um limite acerca da quantidade de itens da sua coleção. Você pode delimitar as publicações brasileiras, então o seu limite é um pouco mais de 2.350 edições. Esse é o limite do seu colecionismo. Mas a coisa não é tão simples. Grandes colecionadores de Tex, após obterem tudo que já foi publicado no Brasil, geralmente eles tendem a começar uma coleção de itens estrangeiros, especialmente os italianos, que são mais numerosos e são belas coleções. Então, consequentemente, a coleção dele vai passar de 6.000 itens com certeza. Agora, quem em sã consciência coleciona só Tex, além de mim? Colecionadores, leitores e leitores colecionadores colecionam muitos itens. Entre os colecionadores leitores, tem alguns colecionadores que Tex é uma parte ínfima da sua coleção. Ele tem tudo de Tex, pelo menos tudo que saiu no Brasil, e aquilo representa uma parte muito pequena da sua coleção de mais de 50.000 itens. Qual é o limite? Na tentativa de responder qual é o limite, vamos primeiro nos livrar da sombra dantesca do transtorno obsessivo-compulsivo de acumulação. O transtorno acumulativo compulsivo, este o nome mais específico, aliás, tem até CID, é o CID-11, o Código das Doenças. O TAC, como é conhecido, ele tem algumas características que não dá para confundir com colecionismo. E o maior deles é o fato de que a pessoa que sofre esse transtorno, ela não tem senso de organização. E também o material acumulado não tem uma relação lógica. Ela reúne uma porção de coisas, quase sempre coisas inúteis. Não é algo que você possa organizar e contar uma história através daquela organização. Aliás, pessoas com TAC têm exatamente dificuldade em organizar as coisas. Elas sofrem de falta de organização.
Então, o acúmulo se dá por a reunião de vários tipos de materiais desconexos entre si, amontoados aleatoriamente, literalmente amontoados, em vários cômodos da casa, que impede até a pessoa de ter acesso a tais cômodos. Ela passa a, por exemplo, dormir na cozinha, a ter uma vida toda na cozinha. Pessoas com otaque perdem totalmente a sua vida social, passam a não se importar mais com o próprio asseio e a higiene da casa, e caracteriza-se, então, uma doença que precisa de suporte. O colecionador não, o colecionador, o prazer está na organização e na admiração e, muitas vezes, na exposição do seu material em eventos, por exemplo. Ele também consegue trocar itens, vender itens, o que o paciente de TAC não consegue. Então há diferenças bem claras, não é possível confundir. Agora, há sempre a possibilidade da pessoa desenvolver o TAC, e isso nós vamos ver ao longo do vídeo. Ao que parece, o limite para o colecionismo é o espaço. Eu já falei em outros vídeos que há dois limites, o espaço e a condição financeira. Mas a condição financeira, ela é limitadora. Alguém que aperta o cinto para comprar seus gibis, ele continua comprando menos dentro do seu orçamento, mas sempre vai acabar comprando um ou dois por mês, ou às vezes a cada 3 meses, ou às vezes segundo o tempo que lhe é possível, mas sempre comprará. Então, de grão em grão, o espaço dele vai acabar lotado. Esse é o ponto. O limitador mesmo é o espaço. O fator econômico é praticamente um freio apenas. Então vejo que se a pessoa tem posses, ela não terá este limite, nem de aquisição e nem de espaço, porque geralmente colecionadores acabam criando edículas em suas casas, isso é muito comum, só para atender a sua coleção. Ou reservam cômodos para isso, como é o meu caso. Então, quando o espaço é ferido, ou seja, todos os cantos possíveis foram ocupados, aí o colecionador fica em uma encruzilhada. Se ele adquirir mais coisas, ele passa a não ter a possibilidade de organizá-las. E elas começam, então, a virar entulho. E, se esse processo continuar, é possível, eu não estou dizendo que isso é inevitável, mas é possível que ela passe a desenvolver um desleixo, uma insensibilização, uma dessensibilização, melhor dizendo, das características organizacionais, da própria estética do ambiente, fazendo com que aquilo tudo que era uma coleção organizada passe a ficar uma montoeira de papel desorganizado. Ele começa então a adentrar os porões sinistros do TAC, neste caso. Agora, se quando o espaço é ferido e ele começa a remanejar coleções, vou me desfazer disso, vou parar com isso, então você nota aí um colecionismo sadio de alguém que está percebendo que chegou ao seu limite. Estamos vivendo uma época de muitas promoções. Se não por esta época em que estamos, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ao longo do ano, quando as editoras sempre ofertam alguma facilitação nos preços. Em períodos mais intensos de promoções, os próprios leitores colecionadores, que são geralmente mais comedidos nas suas aquisições,
têm se mostrado ávidos compradores de itens para a coleção. E compra-se realmente muito. O mercado oferece impressionante variedades em revistas em quadrinhos, todas muito bem editadas, editoriadas, capas duras, papel crochê ou um papel melhorado, edições coloridas, edições de luxo, com temas realmente interessantes, com artes belíssimas, e isso tudo é muito sedutor. É difícil não ser seduzido por essa torrente imparável de produtos à venda. Nunca para, as editoras não param e não vão parar. E o colecionador, sendo leitor, colecionador ou colecionador, leitor, acaba se deixando arrastar nessa torrente e tendo um volume impressionante de itens que são adquiridos por conta de uma crítica positiva feita por alguém, ou pela própria beleza dos quadrinhos, ou pela simples facilidade em adquiri-los através de promoções. Isto abarrota qualquer estante. Basta ver o número de itens colecionáveis, em termos de gibis, que você tem aí na sua coleção. Com tudo isso, voltamos à questão central: qual é o limite? Eu já falei que o espaço pode ser o limite, mas uma autorreflexão sobre o próprio colecionismo é pertinente neste caso. Então, vale a pena você olhar para a sua coleção, olhar para a sua vida e perguntar: isso está te fazendo bem? Ou então, submeto-me ou submeto alguém a uma certa privação econômica para poder comprar os meus gibis? Ou então, olho para o meu próprio espaço e me pergunto: cabe mais coisa? É o que eu estou me perguntando neste momento. Colecionismo, para ser sadio, é bom que tenha um limite. Encontrar o seu próprio limite pode ser algo importante para a sua qualidade de vida. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Mantenha-se conosco, isto vai virar artigo nos sites que eu já tenho informado aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá, forte abraço.